Estamos ao vivo. Eba. E aí, galera, boa noite. Como é que vocês estão? Estamos aqui hoje com o Iago. E aí, Iago, como é que você tá? Tô ótimo, cara. Finalmente começou a chover aqui. A gente que é de Brasília tava sofrendo demais. Tava. Tá seco. Tava o sofrimento, viu? Deu uma refrescada esses dias. Deixa eu dar boa Botar noite aqui. direitinho aqui, senão eu vou ficar distraído. Ah, Tava me vendo aqui ao vivo. então, meu rosto você não vê, mas você pode ver no link da live. Você tá com o link da live aí? Você também pode acompanhar o chat, etc. Vou diminuir aqui que é um déficit de atenção com essas coisas, cara. Vou te mandar no Discord. Peraí. Não, eu já tô aqui, já tô aqui. Já? Ah, beleza. Olha Compartilhe esse só. contato com nós. Vou Já. compartilhar. Eu vou mostrar ao vivo. Fica até o final. Já que o negócio tem marketing no título, né? Fica até o final. Vou mostrar ao vivo todos os meus segredos. Todos Como os. conseguir Como conseguir um emprego? Eu vou utilizar a maior ferramenta de todas, o Google Maps, para te mostrar como conseguir emprego. Beleza? Ai, ai. Eu vou E até aí? pedir para vocês falarem depois da cidade lá, mas isso aí é depois. Vai ter que ficar até o final para ver essa parte. Boa noite, gente. Boa noite, Keter, Marco Sidônio, Rafael, Emanuel, Mestre Celso. Boa noite. Olha aí, gente, já estamos aqui com o marqueteiro. É porque eu às vezes falo de marketing, né? Falo de mídia social, o que eu faço pra. O que eu tô fazendo pra crescer minhas mídias, né? Porque eu tô investindo nisso, né? Tô bastante, eu tenho acompanhado, tá bem bacana. É, e aí eu tô tendo resultado. Tipo, eu tava com. Quando eu comecei, mais ou menos 5 meses a 6 meses atrás, eu tava com 2.000, né, no Instagram. E agora eu já tô com 3.100. E todo dia vai aumentando, assim, o alcance, sabe? Eu tô achando muito legal isso. Sim, sim, sim. Muito bacana, cara. Construir uma marca pessoal realmente é muito bom mesmo. Sim. Um discípulo do Rodrigo Pixel. Aí, ó, eu sabia. Ele é marqueteiro? Ah, nossa, eu tava fora. Você tinha que ver depois os bate-papo com o Rodrigo. Call Pode center ser, cara. para artista, que ele trabalhou no call center. Aí, Ah, caramba, nossa. Pô, call center é um emprego digno, cara. Pô, Assim, ó, uma coisa também que eu vou falar mais tarde é da gente desenvolver realmente virtudes com emprego ruim, cara. É porque às vezes a gente fica assim, ah, não, eu tenho que ter meu emprego maravilhoso e tudo mais, mas às vezes a habilidade que você vai ter no call center de iniciar uma conversa ali e de vender uma coisa que você não tá 100%, você vai utilizar depois na sua vida para tudo, entendeu? Assim, até você na arte. desenvolve. Sim, com certeza, Vai para estar. você fazer seus pitches, entendeu? Para Sim, você se vender. sim. Mas é isso aí, Iago. Vamos então perguntar sobre você. Como é que você tá? O que você tá fazendo atualmente? Atualmente eu sou gerente de marketing na Life Shoes, é uma empresa de calçados, é uma marca de calçados, é uma indústria. Foi uma startup acelerada, né, com bomba, vamos dizer assim, né, porque normalmente a startup ela começa pequena, mas a gente tinha uma empresa anjo muito boa, então explodiu, já está no Brasil inteiro, a gente já está com um faturamento bom, até no Acre já tem 8 lojas já que vende Life Shoes, né, é uma marca nova, tem um ano e um pouquinho, né? E uma das coisas, por exemplo, que me chamaram para participar, né, e para tomar conta do marketing lá, principalmente no início, né, que tive que fazer tudo, que era startup mesmo, assim, o tamanho da equipe era inacreditável, de tão pequeno para uma empresa tão grande. Era exatamente por causa do 3D, né? Porque como era calçados injetados, ou seja, não é de couro, né? É uma matriz e aí você injeta e aí sai o calçado bonitinho, né? Então, o produto, ele só foi produzido realmente no final de dezembro, início de janeiro, que saíram realmente os pedidos para o Brasil, né? Para as lojas, também para o e-commerce e tudo mais. E, como é que eu posso dizer? A gente já estava fazendo o marketing deles desde agosto, ou seja, assim, a gente ganhou 4 meses, 5 meses acumulando pré-venda, vamos dizer assim, né? Vendendo pré-venda, o pessoal de jogos aí já está mais acostumado com isso, né? Vendendo um produto que não existia ainda, basicamente, né? Ou seja, o produto só foi para o mercado 5 meses depois, mas a gente já estava vendendo antes, né? A gente já estava produzindo conteúdo todo dia,
aumentando ali a presença nas redes, tanto para o varejo quanto para feiras a gente não pode participar, né, porque precisa ter o produto físico, mas botando ali para influências também, e o produto não existia, a gente nem sabia se seria possível realmente fazer o produto, entende? Então, isso que é o diferencial, cara, do 3D. Do 3D você pode fazer qualquer coisa com, você pode explodir lá o sapato, você pode botar o sapato pegando fogo, sei lá, botar 1 milhão de sapatos lá, se o seu computador aguentar, né? Fingir que tem estoque, mas não tem. Exatamente, vender uma coisa que não. Isso, né, eu desenvolvi na área médica, porque na área médica, o quê? Cada peça daquela de titânio, né, uma peçazinha assim, besteira, de titânio que vai ser implantada em alguém, né, ela é caríssima, não vou chegar em preços assim, mas tem algumas que são tipo um carro mesmo. Algumas são impressas em titânio, outras são em PIC também, que é um material caríssimo também, que é utilizado em peças de carro, né? E além da peça ser caríssima, ou seja, você não pode ficar brincando com ela, né? Porque ela pode quebrar, ela ainda vai ser implantada em alguém. Então, ela tinha que ser esterilizada, tinha que ter todo um tratamento, então você não conseguia usar muito ela para tirar foto, para fazer vídeo, para fazer marketing, né? Então, o que que você faz? Você pega o projeto dela que é desenhado no CAD, né, no 3D, no software médico. Posso até mostrar depois fazer uma prótese aqui ao vivo para mostrar para vocês que não é coisa de outro mundo não, não precisa ter ter diploma não. Então, você pegava aquele desenho 3D e fazia a propaganda com ele, né? Eu acho que tem até alguns passando aí de algumas coisas que eu fiz para a área médica, né? Tinha várias animações. Nossa, eu Eu lembro acho que eu que coloquei duas. Eu coloquei uma na tela de espera e uma aí nessa que fica passando portfólio enquanto você vai falando, sabe? isso. Eu fiz, teve um ano desse que eu fiz para a área médica lá, eu fiz, eu acho que foram 120, 140 animações, assim, foi uma parada muito absurda, porque era muito caso, entendeu? Ou seja, assim, cada caso com um produto caríssimo, né? É quase um carro que você está vendendo. Então, tem que ter uma coisa customizada, né? Aí você fala assim, ah, mas a minha empresa não faz isso, ou como é que eu arranjo esse emprego? Você cria, cara. Isso eu batia muito com meus colegas, que eram também da área de 3D. Você tem que criar seu próprio emprego, cara. No sentido assim de, tipo, se você for esperar ter uma coisa bonitinha para encaixar com as suas habilidades, né? E alguém te chamar para aquilo, vai demorar muito e você vai receber pouco. Provavelmente a pessoa não vai te pagar o que realmente você merece. Porque a pessoa nunca vai te falar realmente o quanto você merece, né? Ela sempre vai tentar. Pagar Ela tem, ela menos. tem, tem um orçamento no final do dia, eu já estive do outro lado, né? É. Então, É porque assim, tem que economizar. Tipo, a pessoa ela precisa saber administrar o dinheiro pra tudo, né? E às vezes o projeto que ela quer, o artista pode ser que acabe tirando dele. com Ele certeza, é. com certeza. E não é por mal, às vezes não é por mal, poxa, o empregador quer te pagar mal. Não, não é. Às vezes o projeto tá começando, às vezes se for uma parada que você for bem disposto ali a fazer crescer, você cresce junto e você se torna uma das pessoas que mais vai receber lá na frente e tal, dependendo da situação. Eu não confio 100% nesse papo, não, mas isso aí Confia. não, 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 não. Assim, é muito, assim, a vida de freelancer e também para depois escolher um emprego fixo, né, você tem que estudar, tem tipos de cliente, né, tem tipos de empregador. Então, tem certos tipos de empregador, cara, que nunca vai dar certo. Assim, no sentido de longo prazo, não, não, são as exceções dessa regra aí, né? Aham. Então, é uma coisa muito mais assim, é, de você ver, né? Pô, eu sinto que essa pessoa aqui realmente respeita, eu sei que ela sabe o que que eu sei, entende? Ela entende realmente as minhas capacidades, ela entende realmente o meu valor, né? Por exemplo, o negócio da medicina, né? É uma coisa que, cara, tá em alta no Brasil. O Brasil, a parte médica do Brasil é muito, muito avançada, né? O Brasil sempre tem esse complexo, assim, de se achar inferior a tudo, né? Mas, cara, a É. medicina no Brasil é muito avançada nesse quesito tecnológico, assim, porque a gente tem tara para tecnologia, entendeu? Então, às vezes a parada nem é útil para aquela área, mas só por ser tecnológico, entendeu? Só para ter uma coisinha a mais, a área médica compra. Por quê? Porque a área médica ela gasta e ganha muito dinheiro. Então ela precisa ter uma razão para justificar o orçamento cada vez maior, né? E Uhum. uma razão, por exemplo, vamos botar um óculos Rift aqui, né?
e vamos fazer uma coisinha pro Oculus Rift. Aquilo ali não vai servir para nada no mundo real, vai ser mais assim uma brincadeira, uma distração, uma coisa temática, né? Mas justifica e você consegue vender outras coisas a partir daquilo, né? Ou seja, a, uma coisa em todas as empresas que eu já trabalhei, né? E eu tento sempre implementar, não fui o criador de todas as vezes, mas eu sou muito adepto dessa ideia, é de você criar um showroom e uma experiência para o cliente, né? Eu sei que do nosso público aqui é 3D para jogos, eu estou falando de marketing aqui, Não, mas não tem enfim, problema. A galera curte aprender essas paradas também. você pode aplicar isso para o seu a sua apresentação de portfólio, né? Mas vou dar um exemplo do showroom só para te falar. É você transformar a empresa ali, né, num nível menor seria o seu portfólio, né, a sua arte, em uma experiência para o cliente, né? Como que você faz isso? Você não só fala assim, a gente tem esse produto, é R$ 20, se quiser você compra, se não, cai fora. Não, não é assim. Você convida ele, entendeu? Mostra para ele o processo por trás, né? Dá o exemplo do sapato, né? Eu vou acabar vendendo um live shoes aqui, perdão. Mas eu vou dar o exemplo do sapato. O sapato, ele tá aqui finalizado, né? Ele parece uma Havaiana, sei lá, ninguém dá bola para ele. Vai falar, sapato, já vi sapato antes. Por que que eu vou pagar 120, R$ 130 nesse sapato, né? Então, assim, você tem que colocar o porquê daquilo, né? Por exemplo, de injetados. Injetados com EVA, você precisa ali de ter não sei quantas marcas, você tem laboratório, tem não sei o quê. Então, quando você agrega valor de maneira geral para o que você está vendendo, né? É muito mais fácil o cliente ter empatia com você. Empatia é uma coisa principal para qualquer tipo de negociação, seja de freelance, seja de emprego, né? É você realmente assim fazer com que a pessoa tenha empatia por você, entender o que que você está vendendo como um valor verdadeiro, né? Não simplesmente assim como um produto de prateleira. Ou, por exemplo, existem, sei lá, milhares, talvez até dezenas de milhares de artistas 3D, né? Eu acho que talvez nem tenha tanto, não sei, né? Tem Mas bastante. qual é a diferença do seu? Por que que você cobra, sei lá, R$ 10.000 pra fazer um personagem e o cara do Fiverr lá vai cobrar US$ 5, entendeu? Então você tem que conseguir justificar isso pro cliente. Eu acho que a gente está indo muito para marketing. Você me fala aí se você quiser voltar. Eu acho, esqueci até a pergunta que você tinha me feito. Não, a gente entrou no tema assim super cedo, mas tudo bem, pode ir. Eu queria. É porque geralmente no começo eu gosto de ouvir um pouco da trajetória, né, do convidado, mas você já tá indo no tema, Caramba. vai indo assim, não tem problema não. Não, não, mas vamos deixar isso para o final da live. Vamos voltar para a trajetória. Trajetória, vamos lá. Eu comecei a fazer sistemas de informação, programação, né? Aquele negócio, basicamente TI, né? Eu fiz quase 2 anos, se eu não me engano, não lembro se eu terminei o segundo ano, né, o quarto semestre. Eu comecei ali a pegar alguns bicos na área. Acabei que eu não gostei da área, né? Eu não senti assim, pô, quero trabalhar com isso pro resto da vida, né? Eu tinha um receio, né? Então eu acabei pegando, aproveitando várias matérias e trocando para jogos, né? Estudando jogos digitais, né? Tinha várias matérias lá que eu conseguia aproveitar e era um curso mais menor, né? Acho que era 2 anos e meio. Então eu migrei para jogos digitais e lá, né, tinha a parte de programação também, tinha a parte de modelagem, de animação, né? Uma coisa bem geral. Mas eu digo assim, cara, hoje, né, eu vejo muito a faculdade em um tempo anterior, né, como muito mais valiosa do que ela é valiosa hoje no mundo atual, né? Eu não consigo recomendar, falar assim, pô, você precisa ir para a faculdade. Às vezes tem cursos hoje até muito baratos, né? Rafa Souza é um exemplo que já teve aqui, né? Sim. Já já tive várias experiências com ele, fiz insight com ele. Ele já foi lá na CPMH, né? A gente teve a parceria lá do Utopia também, foi com Você ele. fez do Álvaro também, não foi? Do Álvaro. Não tô lembrando do Álvaro, cara. Qual foi a. Pera aí. Você lembra de qual foi a arte? Não sei, pera aí, deixa eu olhar aqui. Acho que eu vi no seu Do, LinkedIn. do Felipe Hudson eu fiz. Não, do Álvaro eu acho que eu nunca fiz nada do Álvaro, não. Não? Não que eu saiba. Ah, não, eu fiz no curso do Álvaro. Aí você tá Ah, falando? sim, é, que tá lá no seu LinkedIn. Não, mas eu fiz muito curso. Eu era tarado. Eu continuo sendo tarado por estudo, cara. Eu estudo 2 horas por dia, todo dia, né? Acho que é essencial.
Eu acordo 5 horas da manhã, cara, pra estudar. Mas isso aí é outro papo. Vamos lá. Você me pergunta a minha trajetória, eu não consigo terminar nunca. É isso aí mesmo, Não, Rodrigo. tá O de Rafa boa. Cruz Academy, ele é R$ 40, né, por exemplo, e para escultor, eu acho que, cara, eu não sei em que nível tá hoje, porque eu não acompanho mais o Rafa Souza Academy, né? Faz muito tempo que eu não abro o ZBrush. Mas as últimas, sei lá, as últimas vezes que eu abri o ZBrush foi para converter arquivo, tipo para fazer uma Decimation Master, entendeu? Eu abro o arquivo, separo os polygrupos, faço Decimation Master e exporto para fazer outras coisas. Faz tempo que eu não uso realmente o ZBrush para esculpir, Aham. entendeu? Eu usava muito na área médica, porque Deus me livre, a área médica, as imagens, a maior parte delas são tomografia computadorizada, né? TC, né, ou CT, depende do se for Uhum. inglês ou português. E é uma coisa até que tem vários sites que disponibilizam tomografias computadorizadas, e tanto em STL quanto em arquivos DICOM, né, que são aqueles arquivos de várias imagens, que Uhum. depois vai transformar num negócio 3D, né? É muito bom para estudar anatomia de verdade, né? Aquele cara lá que tá sempre no ZBrush, eu esqueci o nome, o Pavlov, como é que é? O Michael, esqueci o nome dele, cara. Mas é um dos principais instrutores lá do canal da Pixologic. É, eu não vou saber o nome. Acho que é Michael Pavlovich, não lembro mais como é que é o nome dele. Ele também já recomendou bastante também esses tipos de sites, tá? Só para pegando uma outra coisa que também é outro tesão que a gente tem, que é sempre, não, mas o outro cara de fora recomendou, então vale. Aí o povo de dentro recomenda a vida inteira, tá nem aí. É. É, enfim, as imagens médicas, elas vêm com muito artefato, né? E elas precisam realmente serem limpas para poder ser utilizadas para você fazer tanto render, quanto animações, quanto qualquer coisa, né? Então, eu usava muito o ZBrush, muito o ZBrush na área médica, né? Por causa que o arquivo primário sempre era zoado. Porque ou eram as quinas, né, a malha em si, eram muito duras, porque eram feitas em CAD para impressão, né? Ou seja, o negócio vai ser impresso e depois vai ter uma pessoa que vai polir aquilo manualmente, né? Uma pessoa não, às vezes são 5 pessoas ainda. Aham. Vai ter outro que vai ter o processo químico lá, onde o negócio é prateado, vai virar dourado, tem o tratamento de não sei o quê, tem toda uma indústria para cuidar de uma pecinha desse tamanho, por isso que é do preço de um carro, né? Então eles não ligam muito no CAD em si, eles preferem colocar a mais, né, e uma coisa mais reta, mais dura, mas que consiga ser impressa em titânio, ou seja, como é que é, mano? Tem a manufatura aditiva, né, e tem a outra esqueci agora, nossa, tá me dando branco. Mas que é basicamente um CNC de 5 eixos, né? Que ele vai pegar um bloco assim de titânio e vai transformar numa peça para ser impressa em alguém, né, cara? A impressão em titânio é muito vantajosa por causa disso, né? Por causa que antigamente você tinha que pegar um bloco realmente assim de Uhum. titânio, de várias outras coisas e você lapidar ele, né? Pô, esqueci o nome. Usinagem, isso. Fazer usinagem dele, né? Ou seja, a partir daquele bloco para chegar numa forma pequenininha depois que vai ter 4 milímetros de espessura, né, e coisas do tipo. Então, a impressão 3D em titânio é um avanço muito grande nesse sentido da área médica, né? Muitas empresas estão pegando agora, exatamente por causa disso, porque aí você gasta muito menos material. É pó que vai através de um raio lá, não lembro se é laser, se é eletrônico, se é químico, mas tem um raiozinho que passa no pó e ali vai transformar em sólido, né? Ou seja, você gasta muito menos, é muito mais rápido. E como que você fez pra, tipo, pegar o seu primeiro trampo com isso, assim? A verdade. É o seguinte, eu comecei a namorar, né, com minha esposa atual, mas eu comecei a namorar com ela e aí eu precisava do dinheiro para pagar um lanche, né? Então aí eu. É um bom motivo. Não, mas é sério, cara. Eu não tô de sacanagem. O povo. Aí tinha um. Até na faculdade, né? Foi ali que eu conheci o Matheus, né? Na faculdade, apareceram lá falando assim: vai ter hora extra, né? Eu era vagabundo também, não tinha minhas horas complementares lá, que você tinha que ter 100 horas de estágio e curso para se formar, né? Eu não tinha ainda. Aí eu falei, opa, vai ter, acho que era 13 horas ou 30 horas e ainda por cima talvez uma vaga de estágio, né? Aí eu fui, era lá na zona industrial, né, lá perto do Guará. E aí era o seguinte, eu era um péssimo modelador 3D, né? Hoje,
assim, eu tenho um nível técnico muito bom, mas eu não me considero assim um bom artista em si. Eu acho que minha arte assim não chega nem perto, por exemplo, do Corda, né, que foi o último convidado, coisas do tipo, mas é realmente no nível artístico mesmo. Eu acho que é direcionamento. Tipo assim, visualmente o que você faz, pra o que você faz, tá muito bem apresentado, entendeu? Tipo, você faz bom render, você faz uma boa Pô, animação, a lindo demais, apresentação tá que bem isso. legal. Só que você tá direcionando pra coisas mais técnicas, entendeu? Se você for direcionar pra uma parada tipo jogo, sei lá, você vai adaptar mais fácil, entendeu? Fazendo um marmoset bonitão. É. É, Mas continua aí então, que eu te interrompi, foi mal. eu modelava mal pra caramba. Eu modelava, pra você ter uma ideia, eu reprovei na matéria de ZBrush lá, da faculdade, né? Por causa que eu era tão ruim. Então, eu precisava desse emprego, né? Eu nem tinha essa certeza de emprego. Eu falava, talvez tenha uma vaga de estágio, né? Eu falei, pô, vou aprender, né? Então, na segunda-feira foi a apresentação, a gente aprendeu lá o básico de anatomia com um cirurgião, né? Um cirurgião top, top mesmo, um dos caras mais monstros que eu já vi. A gente aprendeu com ele a anatomia, né? E depois a gente aprendeu os básicos do Maia com o Matheus lá, que tem todos os certificados internacionais de Maia, um dos caras que mais sabe de Autodesk em geral no Brasil, né? E eu lembro assim que, cara, era muito conhecimento aprendendo um dia só, né? E aí, o que que ia ser? Nessa segunda-feira teve essa aula inaugural, e aí de terça-feira a quinta-feira ia ser o seguinte, ia ser uma aula prática no computador, né? De alguns dias lá eram ZBrush, outros eram Fusion 360, né? Que é esse software que eu utilizo até hoje para as coisas de mecânica lá, você viu das Uhum. engrenagens, sistema solar com engrenagem, com não sei o que, isso aí é tudo no Fusion. Que inclusive ele é tecnicamente de graça, tá? Você não precisa gastar dinheiro com ele, não é coisa pirata, é um software muito poderoso mesmo. E não, também não é muito grande, acho que é menos de 1 GB. Mas enfim, e aí iam ser, durante essa semana, algumas aulas eram de ZBrush e algumas aulas eram de Fusion, né? Aí era o seguinte, tinha 1 hora de aula, se eu não me engano, aí tinha um intervalo, um lanchezinho, e depois era exercício, né? E no último dia, na sexta-feira, ia ser uma prova final, e dali ia ser escolhido, né? Os campeões, como é que é? Os estagiários, né? Os Quem ia entrar. estagiários. Uhum. Então aí um pouquinho mais de 30 pessoas, né? A maior parte lá era da minha faculdade, mas tinha uma galera de fora lá, tinha uma colombiana, tinha os povos lá que tinha feito engenharia da computação, né? Tinha uma galera lá, né? Tinha gente também que nunca tinha visto 3D na vida com profundidade, né? Então eu não me sentia assim tão para trás. Então o que que eu fiz? Eu, como um bom aluno, faltei uma semana inteira de aula praticamente e eu acordava e ia vendo tutorial e mexendo no software, né? Eu falei assim, pô, cara, eu gostei, eu achei bacana. A primeira aula de anatomia lá com o doutorzão, né? A gente chamava ele de doutorzão lá, o David Zilli. Eu achei magnífico aquilo. Aquilo me mostrou a anatomia assim de uma maneira que hoje eu tenho uma especialização, né? Uma pós-graduação em anatomia. Aham. Então eu gostei muito da parada. Eu decidi me dedicar nisso, né? Realmente eu me apaixonei com aquilo ali. Me apaixonei também pelo Maia e por essa parte técnica dos softwares também com o Matheus, né? Que é o cara mega técnico do Uhum. Maia. Eu conheço o Então, Matheus. pois é. Então, o que que eu fiz? Eu faltei a aula e fiquei estudando o dia inteiro. O negócio era de noite, né? Então eu faltei as aulas, estudei, eu falei, cara, eu vou passar nesse negócio. Sou ruim pra caramba. Eu não sabia modelar uma bola no ZBrush, mas eu falei, cara, eu vou passar nesse negócio, tô nem aí. Então, aí eu estudei pra caramba, me dediquei muito. No ZBrush eu fui péssimo, né? No ZBrush eu fui assim, abaixo mesmo, não tinha nem canetinha, não usava o mouse, eu fazia as paradas muito ruins. Eu lembro que um dos exercícios lá era fazer tipo um crânio, ou era fazer um rosto, alguma coisa assim, tinha 1 hora pra fazer, né? Eu lembro que eu fiz um aborígene lá, um homem das cavernas, uma coisa horrorosa, assim, não tinha nem, sei lá, para aquilo, eu falava, cara, isso aqui é um. Você cuspiu aqui na tela e falou que é alguma coisa. Fui péssimo mesmo, mas na parte do Fusion eu me destaquei muito, e no ZBrush, assim, eu mostrei que eu tinha um conhecimento técnico, mas não entendia nada de arte, né?
Mas no geral eu mostrei assim que eu era um bom aluno, aprendia rápido as coisas, me dedicava bastante, né? E aí eu fui um dos quatro escolhidos, né? Só um dos dois que tinha lá de background de jogos, né? Que um cara lá, ele já estava dentro, mais ou menos, tipo, os outros dois já estavam dentro. Não Uhum. vou, não vou entrar em detalhes, mas os outros dois já estavam dentro. Já era da casa, entendeu? Então, aí a gente passou, né, nessa seletiva, e aí falaram o que a gente ia fazer, né? Era um projeto secreto, hoje não é mais, que era basicamente pegar os softwares de jogos, né, Maya, ZBrush, e fazer próteses com eles, né? Porque os softwares de prótese, o Linux, os softwares da Materialize, de maneira geral, a Materialize é a pedigree realmente da área médica, né? Mas não é um software difícil de aprender, não. Ele é muito, muito simples. Ele tem um pedigree, entendeu? Ele tem, tipo assim, 9 entre 10 dentistas usam ele, então todo mundo só Todo aprova mundo ele. usa, é. Tipo, não é que todo mundo usa, mas tipo assim, você usa ele, então você pode fazer, entendeu? Se eu não me engano, até Uhum. tinha um negócio que a Anvisa queria proibir se fosse feito em outro software, toda uma viadagem. Enfim, no final, eles queriam fazer isso, né? Então, eles pegaram essa equipe e a gente ficou desenvolvendo maneiras de fazer próteses, de fazer processos, né? Tanto o Vander, né? Não sei se você vai entrevistar o Vander um dia. O Vander também participou de uma segunda etapa, isso muito tempo depois, já O está no ano Vander eu passado, né? vou chamar um dia, sim. Ele aproveitaram o conhecimento dele de Blender, né? Que ele é o mestre do É, Blender, ele é para o ele tentar mestre do fazer isso. Blender, tem que chamar ele. E ele desenvolveu algumas coisinhas também para a área médica no Blender, né? No final, eu acho que não foi para frente, né? Mas ele desenvolveu algumas coisas lá, tem alguns prints bacanas lá dele. Enfim, então a gente desenvolveu essas coisas e o que a gente fazia? A gente estudava o background do software, documentação do software. A gente estudava assim, a gente botava o software para moer, entendeu? A gente não fazia arte. A gente não fazia personagens e bonequinhos, entendeu? É que eu já escutei várias vezes o povo falando assim, você faz isso. É, esse preconceito. Então a gente fazia muito na parte técnica, a gente ficava medindo assim, pô, a impressão, o negócio saiu certo, tá com milimetragem, onde que tá normal, a gente consegue usar o Photoshop para fazer isso aqui e ver essa parte, entendeu? Ou fazer isso com criar um script no Maya. Então o que que eu acabei acontecendo e por que que meu rumo assim é tão diferente na área de 3D, né? É porque eu acabei aprendendo as partes técnicas do 3D. É como se eu tivesse aprendido lá nos anos 90, sei lá, acho que até antes dos anos 90, lá que era tipo, você programava o quadrado, entendeu? E aí ele aparecia na tela. Ou seja, você tinha que dominar realmente o software no sentido completo da engine ali do software, de como ele funciona, para você poder fazer alguma coisa com ele, entendeu? Então, eu acabei que eu aprendi o 3D dessa maneira. Por isso, eu só fui mexer assim um pouquinho com arte muito tempo depois, né? Eu tinha até assim, ligar para arte, não, eu vou fazer o 3Dzão aqui técnico, né? Uhum. Então, eu acabei aprendendo 3D assim. A gente fez vários projetos, várias coisas para a área de medicina, né? Aí Várias foi assim que soluções. você começou a Assim que eu trabalhar. comecei, realmente, né? Uhum. Eu também, E eu deu fazia, na certo, verdade, deu pra pagar o lanche pra namorada. deu pra caramba. É, no fim, né? Peraí, eu perdi a linha do pensamento. Foi mal. É que eu achei engraçado. Mas é real, não é nem piada, foi real Eu mesmo, foi essa a sei. intenção. Eu falei assim, pô, queria dar alguma coisa bacana para ela, não tem dinheiro. Eu recebi meu primeiro pagamento lá, fiquei todo feliz. Finalmente era um adulto, assim, tinha dinheiro, entendeu? Uma Aham. merda, mas tudo bem. É, enfim, o que que eu tava falando? Cara, me perco muito. É, depois desse projeto, né, deu certo algumas coisas lá. A gente abandonou ali aquela parte de desenvolvimento, né, de inovação. Eu fui fazer um pouco as próteses em si, né? Fiz algumas próteses reais que estão dentro de pessoas até hoje, né? Então, não matei ninguém, graças a Deus. A gente tinha. É, tem esse risco, né? Vai que saia milimetricamente errada a pessoa.
Correr risco de morrer não deve ter, né? Geralmente é. Ou tem. Não sei. Pior que Tem, tem. tem, né? O maior risco mesmo é dar errado. Você abriu. Porque assim, pra você abrir um paciente, tem que pagar lá a sala, né, de cirurgia, tem que pagar a equipe de cirurgia. E aquilo tudo é muito caro, né? Então você tem que abrir o cara todo. Aí imagina o cara já tá aberto, já foi gasto não sei quantos mil. E aí o cara vai lá, a prótese não encaixa, entendeu? Pô, aí é uma parada. Uhum, Ou seja, você fez no 3D exatamente. É por quê? Por causa que, vamos dar um exemplo, calota de crânio, né? Ou seja, o cara tem um buraco aqui na cabeça. E uhum, por que que o cara tem um buraco na cabeça? Muitas vezes não é por causa que deram uma machadada na cabeça dele, é porque quando você toma uma pancada muito forte na cabeça, acidente de moto, de carro, coisa do tipo, o cérebro começa a inchar, né? uhum, E se o cérebro incha muito, ele fica sem oxigênio, né? Dá necrose, você tem uma morte cerebral. Então, quando o cérebro começa a fazer isso, os médicos mesmo, eles abrem um buraco na cabeça da pessoa, né? Fazem uma craniostomia, retiram aquele pedaço, né? Alguns guardam, outros só jogam fora mesmo, depende de cada protocolo médico. E depois que desinchou, depois que o cara já tá 100%, já tá na época para ter alta, né? Aí sim você vai fechar aquele buraco. Só que, normalmente, o que acontece é que as pessoas utilizam cimento cirúrgico, né? O nome é esse mesmo, cimento cirúrgico, que é uma fórmula, um pozinho químico, que você junta ele lá, e aí ele queima a 40 graus, se não me engano, 60 graus, e aí ele fica moldável ali por alguns poucos segundos, e aí você coloca ele na cabeça do paciente e ele fica duro, né? Só que uhum. é o problema disso. As enzimas do cérebro, elas morrem se elas chegarem perto, se eu não me engano, um pouquinho mais de 30 graus, elas morrem, né? Então, se o médico errar alguma coisinha ali, também causa um dano permanente no cérebro do paciente, mata ele e tudo mais. Então, Nossa. daí que tem muito essa coisa de você fazer a prótese craniana antes, né? Ou seja, você faz duas próteses finais para ele, e você também ainda por cima faz moldes para que se o cara quebrar aquelas duas, ele ainda consegue fazer outra na hora, né? Ou seja, a área médica é muito assim de não, uma vez que o paciente está aberto, tem que aproveitar. Basicamente é isso, né? Por isso que muita gente faz com medicina customizada. Uhum. Interessante Esse isso. é o grande diferencial É, realmente assim. O nunca tinha porquê pensado fazer nessas coisas. customizado? Isso, Legal. isso. Muitas coisas também no quesito de ver mastigação, de ver o antes e o depois da cirurgia, né? Muitas de bucomaxilo, né? Uhum. É tipo um estudo de anatomia totalmente diferente até. Você pensa muito na função ali, você pensa. Até a anatomia parece técnica, de uma certa forma. Com certeza, não. A anatomia é extremamente técnica, porque, assim, todo mundo é diferente. Então, quando você pega pessoas que têm acidentadas, pessoas que tomaram um tiro de fuzil na cara, né? Pessoas que têm defeito, pessoas que têm câncer, os de câncer realmente assim são os mais diferentes possíveis, né? Porque o câncer é exatamente isso, a mutação, né? Principalmente no osso. Então é uma forma totalmente diferente do que você está acostumado, né? Então você vê ali realmente como cara, velhos, cara, eu acho que o Rafa toca nesse assunto no curso dele de anatomia, mas, cara, você pegar e estudar o crânio de um idoso é totalmente diferente do que eu vejo, por exemplo, o povo fazendo de maneira geral, né? De crânio, de anatomia. Crânio é muito comum, né? Uhum. Pô, é totalmente diferente, cara. Você pegar uma coluna com escoliose mórbida, às vezes assim, que você tem que fazer ali um guia de corte, porque senão a costela do cara vai perfurar o coração, o pulmão dele, entendeu? Porque ele tá todo torto, assim. É, é uma parada assim que às vezes você olha para algumas imagens de coluna, né? Você olha assim, você se pergunta como é que a pessoa tá viva ainda, entende? Então você faz aquele negócio com urgência realmente, porque a pessoa tá sofrendo, entende? Uhum. Então, guia de coluna é outra coisa também. O que que é um guia de coluna? Dentro da vértebra, né, você tem dois pedículos, né, que são basicamente assim, áreas mais grossas na lateral, onde você pode furar, né, e não vai extravasar, porque se você errar 2 milímetros para a esquerda, você vaza e quebra a vértebra do cara, a vértebra do cara nunca mais vai ser a mesma. Se você botar 2 milímetros para a direita aqui, você atinge a medula dele e ele morre, entendeu? Ele vai ficar Uhum. paraplégico pro resto da vida. Então você tem que acertar assim, tem que ter uma acurácia realmente cirúrgica, né? E o que faz? O cara bota ali parafuso na coluna inteira, né, em cada vértebra,
passa um fio e depois como se fosse para realinhar um carro. Não sei se você já viu. Você tem que fazer a força monstruosa realmente. Eu lembro que eu vi um vídeo uma vez de cirurgia de escoliose. É uma parada assim, é louca. A mesa que o cara tá deitado em cima treme assim. É uma coisa brutal mesmo. Você tem que realinhar a coluna do cara. Nossa, Então, sentem direitinho na cadeira, né? Eu tô aqui, tô todo jogado. Sentem deixa direitinho eu, na cadeira, deixa eu cara. até dar Cirurgia uma de coluna. esticada aqui, assim. Cirurgia de coluna, cara. Parar de sentar em cima do meu pé, porque eu tenho mania de fazer aqui stream sentar em cima do pé, sabe? Fico meio de lado, assim. Nossa. Cirurgia de coluna, pô, eu acho mais fácil essa cirurgia no crânio do que de coluna, cara. É muito sensível, muito complicado. Mas enfim, aí eu trabalhei, né, uma grande parte fazendo próteses reais, né, para serem implantadas em pessoas. E depois eu fui fazer o marketing, né? Uhum. Eu peguei lá um trabalho de artista 3D realmente, né? Já tinha saído do estágio e tudo mais. E fui trabalhar realmente com. Ah, não, antes disso, na verdade, eu trabalhei com outros projetos especiais, né? Outra equipe de projetos especiais, que foi para fazer coisas de AR e VR para os doutores e para clientes especiais, né? Então, uma coisa. Isso em toda a E área esse de tipo de marketing. programa eles pagam uma grana, viu? Já vi uns É, projetos assim, é bem pra fazer VR pra cirurgia, isso. não é isso, né? Você faz ali a mesa cirúrgica, bota um Sim. negócio. Às vezes você faz uma firulinha qualquer, né? É. Por exemplo, eu criei também vários crânios com realidade aumentada e coloquei no tour que eles faziam da fábrica. Tinha uma hora lá, eles paravam e vinham o crânio lá, e aí a peça encaixava, tudo bem low poly mesmo, porque esse daí eu fiz sozinho muito tempo depois, né? Uhum. Eu não tinha mais a equipe inteira, mas isso aí foi bem depois. Eu tive que fazer a parada sozinho e dei conta. Eram, acho que 7 experiências VR. Aí eu fiz foi menos de um mês, né? Eu fui do início ao fim. Uhum. da, anima- da animação, do modelo, retopologia, pintura, tal, tudo mais, ali foi uma experiência diferente. Eu tive muitas experiências diferentes, tive uma experiência diferente também com a questão de impressão, né? Eu participei já, falar da área de estátuas, da área de jogos, né? Utopia que teve da Revolution, eu não lembro se foi o primeiro, acho que foi o segundo Utopia que a CPMH que eu trabalhei, né? A Bitec também que eu trabalhei, ela incentivou, né? Patrocinou junto com Rafa Souza, Felipe Hudson e tudo mais. E aí, os ganhadores enviaram os STLs, né, para a gente imprimir, que a gente ia imprimir lá na Form 2, né, impressão em resina. E eu lhe digo que todas as estátuas que a gente recebeu tinham erros, assim, gravíssimos, de impressão. Por quê? Porque as pessoas, normalmente, elas aprendem impressão 3D para ZBrush, principalmente, pensando em impressão SLA, impressão ABS, né, aquela impressão mais barata. E por mais eu acho isso até engraçado. Às vezes as máquinas mais caras elas são mais problemáticas com topologia, com algumas coisinhas, né? Uhum. Então você, assim, Mas isso é uma coisa que eu falo assim, cara, nem se preocupem muito em estudar, como que vai ser essa máquina, como que vai ser esse tipo de impressão, né? Quais máquinas que você usa, porque as empresas realmente, o Bento vai saber muito mais disso do que eu, né? Mas as empresas realmente de estátuas, ela já tem normalmente uma pessoa lá que vai consertar qualquer coisa que você fizer, cara. Se você mandar o Uhum. modelo todo zoado, Mandar todo zoando. ele vai É. consertar a impressão. Não se preocupe. Sempre vai ter um cara desse, né? Eu já fui esse cara. É, vamos lá. Sim, aí eu fiz essas experiências AR, VR, né, para alguns clientes especiais, para alguns médicos, para algumas coisas desse tipo. Depois eu fui fazer a parte de marketing, realmente, fazer animações, né? Acho que tem até uma dessas que estão passando aí. Fazer renders, realmente. Alguns outros projetos também mais concentrados para clientes especiais, né? Por quê? Como eu falei, as próteses são muito caras, né? Esses projetos de medicina normalmente são muito caros, então sempre é bom você dar alguma coisa a mais para o cliente para justificar os preços, né? Então aí você entrega também, além da prótese, você entrega uma animação para o doutor botar no Instagram, entendeu? Não, mas é sério, cara, doutor, eles são os mais vaidosos possíveis nessa questão de mídias sociais, cara. Eles realmente, se você bota um render ali, o cara ganha o dia, entendeu? Ele paga o dobro para ter o renderzinho, a animação, porque aquilo ali é como se fosse o portfólio do doutor também, a gente só pensa no nosso portfólio, entendeu? Aham. Mas pô, você faz um render bacana da prótese do cara, é o portfólio dele, entendeu?
Porque senão, o que que ele teria? Ele teria a tomografia lá, toda zoada da prótese implantada, entendeu? Não é a mesma coisa. Para ele mostrar para os outros clientes, para as outras pessoas, né? Então, depois disso, eu fui me envolvendo cada vez mais em marketing, não só mais com 3D, né? Fazendo também a questão de edição de vídeos, animação, edição de imagens, tudo mais. Aí teve o Covidão, então aí eu fui reduzido, né? Tive mais tempo, eu comecei a fazer freelance, fiz freelance para algumas áreas diferentes, para moda também. E aí eu comecei a. Que ano eu vou ensinar depois como você achar esses doutores, como você achar clínicas, como você achar esse povo para você vender, cara. Fica até o final, Fica até o final. fica até o final aí que eu vou dar exemplo real aqui. Vou até pedir indicações de vocês de cidade, onde vocês moram, coisas desse tipo, para dar o exemplo. Para dizer que não é algum que eu já tinha separado aqui, já tinha feito antes. Aí ó, já pegam uns estudos de anatomia do Sculptember, já testam uns render aí. Mas aí depois eu aprendi na marra, né? Já que fazendo freelance ao mesmo tempo que eu trabalhava, a fazer cada vez mais coisa, né? Eu sempre gostei de aprender mais coisa. Tipo esses estudos de mecânica que eu fiz, né? Eu sempre mexi bastante no Fusion, aí eu falei assim, pô, Fusion é feito para fazer peça mecânica, cara. Eu vou fazer peça mecânica. Aí eu aprendi mecânica, né? Eu fiz as paradas lá e todo dia estudavam alguma coisa diferente de mecânica e fiz até um portfóliozinho bacana. Falta os renders, né? Que o Fusion é muito ruim para render. Mas voltando. Aí na pandemia eu aprendi na marra, né, a fazer catálogo. Eu fiz até freelance de arte para livro de RPG e diagramação de livro para RPG e tudo mais, né? Então, aí eu tava fazendo vários freelances desse tipo e um contato meu, né, que tinha ido trabalhar nessa startup de calçados, né, lembrou de mim, né, lembrou que eu manjava muito disso e me chamou, né, e daí eu comecei a fazer Os calçados. isso, eu fiz alguns meses de freelance e depois eles me contrataram lá para ser gerente de marketing, né? E daí eu fazia muitas coisas, né? Desde da embalagem, redes sociais, eu aprendi muita coisa, cara, muita coisa assim fazendo. Eu acho que a melhor maneira, por isso que eu não recomendei tanto no início lá a questão da faculdade, porque hoje em dia eu acho que não é mais tão necessário como era antigamente, porque eu te digo, eu aprendi mais 3D naquela semana que eu tinha um objetivo real de ganhar um emprego para pagar um lanche para minha namorada, né? E depois eu aprendi muito mais no estágio que eu fiz lá na área médica, né? Sobre 3D do que eu aprendi até mesmo em alguns cursos de 3D que eu fiz, né? Não só coisa de faculdade, mas em curso realmente assim, alguns cursos que eu já fiz, eu aprendi mais mesmo foi fazendo na área médica na vida real, porque quando você faz ali trabalhando com aquilo, né, nem que seja um estágio, um cargo menor, você está fazendo algo real, para um cliente real, que tem um direcionamento real, né? E não é uma coisa assim que você pode largar, deixar para lá, fazer no seu tempo. Tem uma data de entrega, tem alguém cobrando, né? Tem algum direcionamento por trás, tem um objetivo, tem um time, tem uma equipe, aquilo faz parte de outras coisas. Ou seja, você aprende muito mais, não só sobre a sua área, mas sobre outras, né? Aprendi, trabalhando com marketing, aprendi fotografia, aprendi a fazer gestão de tráfego, de anúncios, É, a aprendi gente a vai fazer. aprendendo a fazer um monte de coisa assim extra. Eu, por exemplo, eu mexo com design também. Para as mídias sociais eu tô estudando anúncio, entendeu? Todo bate-papo eu pago um anúncio. É sempre assim. Aí eu vejo, esse anúncio aqui deu mais resultado. Esse aqui o pessoal gosta mais, sabe? Eu fico fazendo isso. Uhum. Não, isso é bom mesmo. Sim. Aí aprendi também negócio de escrita persuasiva, né? De copyright, essas coisas do tipo, cara. Todas essas coisas de publicitário sem alma. É, então, serviu muito, né, para minha carreira, por causa de cada parte da minha carreira mesmo. Trabalhei também um pouquinho com engenharia de som na época que eu estava na faculdade, antes de ter emprego, né? Eu participei de dois joguinhos pequenos, de uma empresa pequena lá da faculdade, né? Eu não sei se eles continuaram, mas não era uma empresa formalizada, tudo bonitinho, era mais um grupo de amigos mesmo que... Eu falei de você, viu, Wander? Eu vi que o Wander chegou ali, tava falando que tava assistindo, eu falei de você, cara, te recomendei aqui.
falei da tua experiência do Blender na medicina também. Mas cada conhecimento que eu peguei fica comigo para sempre, né? É uma coisa assim, a gente às vezes tem aquela mentalidade assim que a gente aprende na escola, né, de a gente fazer, de estudar um negócio para passar na prova e esquecer depois, né? Eu acho que a gente não deve ter essa mentalidade na carreira. Na escola tudo bem, porque a escola não ensina muita coisa boa, não. Mas na carreira você tem que realmente ter uma mentalidade assim de absorver aquilo, entende? Porque a empresa vai te absorver, a empresa vai te usar, né? Não importa assim, mesmo que seja, cara, o objetivo da empresa é ganhar dinheiro, entendeu? Nunca vai ser assim 100% te desenvolver, etc e tal. Então, você tem que aproveitar e usar a empresa também. Ou seja, por exemplo, eu estou fazendo um estágio na área médica. Pô, vou aprender anatomia aqui com o médico, em vez de aprender com um artista, né? Porque a anatomia que você aprende com o artista, ela é focada ali para a arte, mas tem uma parte por trás ali que ele nunca vai ligar, né? Questão, por exemplo, de patologia. Normalmente, todos os cursos de anatomia, você não vai aprender a parte de patologia realmente, assim, de fazer de fazer a pessoa defeituosa, entendeu? De um jeito de realista, de como que existe realmente o defeito ali na realidade, como que funciona uma prótese, se você quiser fazer um ciborgue, se você quiser fazer uma coisa desse tipo assim, baseado na realidade também, que não é uma coisa totalmente aleatória, né? Uhum. Então, isso é muito bacana. Por exemplo, me estão precisando que eu aprenda isso outro aqui, ou então, vou fazer projeto com esse outro cara aqui, sei lá. Eu aprendi vídeos assim, eu estava fazendo um projeto. E aí eu comecei a trabalhar muito com cara de vídeos, né? Porque eu fazia a animação no Maya, né? No V-Ray, e ele editava o vídeo, né? Aí eu falei, me ensina aí a editar o vídeo e tal. Aí ele, ou seja, sempre fui absorvendo conhecimento de onde quer que eu passava, de qualquer área, de qualquer lugar. O importante é você absorver aquele conhecimento para você, entende? Porque, por exemplo, fazia muito tempo que eu não mexia no Fusion, né? Mas aí eu falei, vou fazer umas coisas de mecânica no Fusion. Ficou bonitinho, entendeu? Não precisei quebrar muita cabeça. Porque aquele conhecimento continuou comigo, né? Uhum. Por exemplo, eu não abro o ZBrush há muito tempo, mas se você me pedir para fazer alguma coisa no ZBrush, eu vou fazer até decente, acredito eu, né? Eu acho que eu tenho uma mentalidade parecida com a sua. Eu cheguei a fazer modelo de franquia em 3D. Caramba. Tipo, muito aleatório, mas eu fiz na época que eu tava trabalhando com marketing. Uhum. E aí eles me contrataram pra fazer marketing, né, pra fazer coisas assim de rede social, mas aí eles estavam precisando também de padronizar as franquias, como seriam as adesivagens, como seria, sabe, tudo? E aí eu Lembro. fiz em 3D. Decoração da sala, divisórias, coisas assim. Virei design de interiores lá, assim. Isso, eu já fiz muito isso com SketchUp, né? Eu Aham. aprendi, já fiz muita coisa de feira, como é que vai ficar organizado nosso espaço. Isso aí eu já fiz É, usei muito. muito o SketchUp também pra fazer essas Cara, paradas. são os softwares, cara, de outras áreas que são poderosos e de graça, que é de graça mais ou menos, né? Que é o SketchUp e o Fusion. Cara, o Fusion eu recomendo assim, cara, é bom todo artista 3D, principalmente se você gostar de hard surface, você aprender um pouquinho de Fusion, cara. Realmente é uma coisa que você consegue criar tão rápido do que você ter que modelar no Max, no Maya, né, o Hard Surface, até mesmo no ZBrush. E o Fusion, ele é lindo. Por quê? Porque eu fiz sei lá, eu fiz uma roda, né? Eu fiz um desses tubos aí dessa roda maluca que eu fiz, né? E eu fiz ele, aí tem a timeline embaixo, né? Vou exemplificar aqui, não sei se vai ficar muito. Posso abrir aqui até para mostrar alguma coisa. Vou deixar abrindo aqui por enquanto, e depois eu mostro. Então eu fiz essa roda aqui e eu fiz ela num formato, sei lá, triangular. Aí 20 passos depois, 4 horas de projeto depois, eu decidi, pô, quero testar uma roda quadrada. Eu não vou apagar tudo que eu fiz, entendeu? E criar uma nova roda. Eu só coloco aqui, edito esse sketch que eu fiz, sei lá, um mês atrás, e boto a roda circular e ele atualiza todo o resto do projeto para aquilo ficar. Ou seja, eu consigo fazer, porque às vezes eu criei uma peça e aí eu criei um padrão circular para aquela peça ser repetida 96 vezes. Então, se eu mudar a peça original aqui, o sketch da peça original, ou seja, o desenho 2D da peça original,
lá 90 passos atrás, ele vai atualizar tudo. E tudo que foi criado a partir dela, né? Tudo que foi Uhum. criado a partir daquela é muito poderoso mesmo. Eu posso até fazer alguns tutoriais depois no YouTube de Fusion, não sei como é que é muito no Brasil, né? Em inglês tem muito tutorial bom de Fusion. Muito bom mesmo. Eu até estava reaprendendo Fusion com tutorial, né? Vendo se tinha mudado alguma coisa. O Fusion, o problema dele é isso, a interface dele, as coisas dele sempre mudam. Ele é um software que é muito atualizado. É que Às nem o vezes, Blender. O Blender eles não tem medo de mudar, não. Eles mudam, é, se achar que tem que mudar. Eu acho que tem que ser assim. Tem um software que você abre e tem aquela cara de dinossauro, sabe? Você abre, parece aquele que você tá usando lá naquele Windows Vista, sei lá. Só de olhar uhum, pro software. com certeza.